Oi gente, eu sou a Ana Laura e hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre ciclos hidrográficos e bacias hidrográficas. Bom, uma bacia hidrográfica ela é uma rede de escoamento da água que chega na superfície e ela é formada por um rio principal, afluentes e subafluentes. Essas bacias elas podem ter 3 regimes de alimentação: regime pluvial, regime nival e o regime misto. O regime pluvial é quando elas são alimentadas única e exclusivamente pela água das chuvas, né, de precipitação. O regime nival é quando esses rios eles são alimentados por degelo de geleiras, e o regime misto é quando acontecem essas duas formas. Duas coisas que interferem diretamente nas bacias hidrográficas são clima e relevo. O Brasil ele é localizado numa área bem privilegiada, né, em relação à água. Nós temos uma grande quantidade de água tanto na superfície quanto abaixo da superfície. Então, é uma questão bem importante. A gente tem 12 regiões hidrográficas e a gente vai falar aqui das principais. Bom, a bacia hidrográfica amazônica ela é a maior bacia hidrográfica do mundo e ela pega alguns estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Mas ela também está em outros países, como Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana e Venezuela. Ela tem cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão e cerca de 4 ficam no Brasil. O rio principal dessa bacia é o rio Amazonas. Ele recebe diferentes nomes, né, no seu curso, como uma bacia muito grande, mas no território brasileiro ele é o rio Amazonas. A nascente, né, desse rio é no Peru e ele é conhecido como Rio Maranon, e ele entra no Brasil como Rio Solimões. Assim que ele se encontra com o Rio Negro, que é um dos seus principais afluentes, ele se torna o Rio Amazonas. Essa bacia hidrográfica é uma bacia muito grande, também porque o regime de chuvas na região amazônica, né, uma floresta tropical, ele é muito alto, o que faz com que esses rios eles sejam muito alimentados pelo regime pluvial. Mas como ele nasce em regiões andinas, né, no Peru, é uma bacia hidrográfica de regime misto, porque ela tem abastecimento nival e pluvial. A próxima é a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que ela é a maior bacia em território exclusivamente brasileiro. Ela possui mais ou menos 800 mil quilômetros quadrados de extensão, abrange os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Pará e o Distrito Federal. O rio Araguaia ele tem a nascente no Mato Grosso, né, na divisa ali com Goiás, e o rio Tocantins ele tem a nascente em Goiás e ele recebe as águas do Araguaia na divisa com o Tocantins. Esses rios eles têm uma diminuição do seu volume no inverno e eles formam bancos de areia que são pontos turísticos. A nossa terceira bacia hidrográfica é a bacia hidrográfica do São Francisco, que tem como principal rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e ele vai para o sentido norte. É um rio de extrema importância para a região Nordeste, porque o regime de chuvas na região Nordeste às vezes não é muito alto, como a gente já falou em outras aulas, então essa água é realmente muito importante para a economia e para a qualidade de vida da região. Bom, ele está localizado nos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. Outra bacia muito importante é a Bacia da Platina. Ela também não é uma bacia localizada inteiramente em território brasileiro. Ela compreende os territórios do Paraguai e Uruguai também. É uma bacia muito importante em termos econômicos para o Brasil. Além de estar em uma área, né, que concentra grande poder aquisitivo do país, ela também tem a maior hidrelétrica do nosso país, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, que fica na fronteira do Paraguai com o Paraná. Bom, uma característica é que essa bacia ela é muito boa para energia elétrica, já que ela tem no seu curso muitos desníveis. Por exemplo, a bacia do Amazonas, ela ocorre mais em uma planície, o que faz com que essas águas elas não tenham uma força tão grande para gerar energia elétrica. Já essa bacia que se localiza em planaltos, ela tem uma potência maior de geração de energia. Outra bacia hidrográfica é a bacia hidrográfica do Paraíba, que está presente no Nordeste brasileiro, nos estados de Ceará, Maranhão e Piauí. Essa bacia ela é bem conhecida por muitos dos seus rios serem intermitentes, né, pelo local que eles estão situados. Como é uma região bem seca, esses rios eles tendem a secar no período mais seco do ano.
Outra bacia bem importante é a bacia do Alto Tietê, que a sua importância ela se dá principalmente por estar localizado na região de São Paulo, né? Ela tem como principal rio Tietê e o rio Pinheiros, e ela fica numa região muito importante para a economia do país, o que faz com que ela tenha uma importância bem significativa. E também é uma bacia que a gente tem voltado bastante os olhares nos últimos tempos, porque com o regime pluviométrico de São Paulo caindo, essa bacia ela perde um pouco o potencial de geração de energia e abastecimento do local. Bom, essas são as principais bacias do Brasil, né? As que a gente fala mais. E existe uma importância muito grande para o Brasil acerca da sua capacidade hídrica, tanto de rios quanto de aquíferos. E é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, do potencial do nosso país em relação a essa questão, porque é muito importante para o nosso desenvolvimento e para a economia. Então é isso, até a próxima!